Nós trazemos agora a cobertura completa da guerra na Ucrânia. Pelo menos 50 novas explosões são ouvidas em Kiev e nos arredores da capital ucraniana. Ataques também aconteceram perto de prédios do governo. Muitas cidades, Sumi, Poltava, Mariupol, também sofreram ataques. 2 pessoas morreram depois que uma escola foi atingida em um bombardeio, também numa cidade controlada pelos separatistas, no leste da Ucrânia. Nações do mundo todo já se preparam para enviar armas e munições ao país atacado pela Rússia. O presidente americano Joe Biden, por exemplo, já liberou 350 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. Mas calma, a gente vai explicar direitinho o que significa isso. Só para você não achar que vai ter tropa americana lá, não vai. Daqui a pouco o nosso entrevistado vai falar a respeito disso, para a gente não confundir as coisas aqui, tá? Já são 3 dias de intenso conflito armado por terra, água e mar. Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, até o início dos anos 90. Né? Depois separou aquela coisa toda, foi se afastando da Rússia, se aproximando do Ocidente, como outros países, outras nações que eram parte da União Soviética. Bom, o que a gente já sabe, e eu reforço para você que em qualquer situação assim é muito difícil você ter números precisos. Até porque uma das maiores armas de uma guerra é a mentira, né? É você usar números equivocados, é você usar justificativas equivocadas. Mas um número que nos assusta é de pelo menos 198 mortos já neste conflito. Já falamos desses mortos, pelo menos 3 crianças. Mas, sem nenhum exagero, gente, a gente pode esperar números muito maiores do que esse, infelizmente. O número de feridos já passa de 1.100. O presidente ucraniano, Zelensky, gravou um vídeo dizendo que não vai abaixar as armas. O porta-voz do governo disse que a Ucrânia está pronta para conversar sobre um cessar-fogo e paz. O presidente Vladimir Putin orientou que o exército ucraniano se rebele. Olha o que ele está dizendo. Ele falou para o exército ucraniano, só para eu entender aqui, explicar isso para você, que eles deveriam se rebelar, que eles deveriam se voltar contra o presidente ucraniano e apoiar as forças russas. Bom, a gente vai explicar daqui a pouquinho aqui com o especialista que já vai entrar aqui no estúdio, a gente já vai conversar com ele. O governo brasileiro colocou 2 aeronaves à disposição para o transporte de pessoas numa possível retirada de brasileiros da Ucrânia. Reforço, explico para você que o avião não pode entrar na Ucrânia, não pode pousar em Kiev, o espaço aéreo ucraniano está fechado. Então o governo brasileiro faz acordo com um país na vizinhança, com um país que faz fronteira ali, e aí os brasileiros precisam chegar de outra forma, eles têm ido de trem. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Leandro Stoliar, nosso repórter, que está acompanhando um percurso desse dentro de um trem. Ele está indo em direção a Varsóvia. Olha, aqui nos estúdios do Balanço Geral a gente recebe o professor Deleon Peta. Vem para cá, professor. Obrigado por participar do Balanço. Boa tarde. Boa tarde. Já estive com o professor. O professor é especialista em geopolítica, tem um canal no YouTube que trata exatamente disso. E a gente trouxe o professor para falar a respeito disso. Já participou comigo de outras coberturas internacionais e agora ele ajuda a gente a entender um pouquinho do que acontece lá na Ucrânia. Professor, boa tarde mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigado eu. Professor, vamos entender direitinho e explicar para as pessoas. A primeira coisa é, eu fiz uma pergunta para o senhor nos bastidores com uma expectativa preocupante, dizendo, olha, essa guerra demora para terminar. O senhor já me trouxe uma visão um pouco diferente, professor. O senhor acha que a gente pode caminhar assim para um cessar-fogo rápido? Tudo indica que o governo ucraniano está disposto a negociar nos termos da Rússia, né? Porque, obviamente, eles querem evitar que o conflito se prolongue. Então vai depender muito do que a gente vai ver nos próximos dias, de acordo com a quantidade de armas que outros países vão conseguir colocar dentro da Ucrânia. É isso que vai dizer exatamente a métrica das negociações daqui para frente. Ou seja, a capacidade que a Ucrânia pode ter de resistir ou não. Está meio confuso ainda por parte das informações, porque a gente tem muita contra-informação dos dois lados. É a mentira, né? Dos dois lados. Então, assim, é muito complicado, a gente tem que filtrar muito. Mas, aparentemente, a resistência está sendo muito maior do que os russos esperavam, mas menor do que o Ocidente esperava. Então, pode ser que, com base nisso, chegando mais munições, inclusive armas de primeira qualidade, mísseis terra-ar portátil, mísseis antitanques, né? Isso possa desequilibrar a situação na parte ocidental, na fronteira com a Polônia. Então vai depender muito do que vai acontecer, porque talvez até prolongue muito mais, de acordo com a movimentação das tropas russas, se elas forem na direção da Polônia, tentando cortar esse suprimento de armas.
Patrícia, a gente tem no ponto aquilo que mostra a diferença do armamento dos dois países? Rússia e Ucrânia. Vamos colocar isso aqui, porque é justamente isso que o professor está falando para a gente. A gente deu uma informação agora, professor, nesse texto aqui que a nossa equipe preparou, falando sobre a possibilidade do envio de armamentos, enfim, inclusive por parte dos Estados Unidos. Mas é importante a gente explicar que essa liberação de grana, de verba ali do Joe Biden para o apoio não significa mandar tropa, né, professor? Em hipótese alguma. Por enquanto está descartado. Isso os Estados Unidos não vão fazer. Até porque para o Joe Biden isso seria um tiro no pé na corrida eleitoral, correto? Sim. A gente imagina o seguinte, se ele coloca soldados americanos e tiverem baixas americanas e baixas russas, a gente corre o risco de aumentar o conflito com duas potências nucleares. Ninguém ganha no mundo com isso. Vamos lá, a gente tem alguns números aqui, ó, soldados na ativa, soldados na reserva, na Ucrânia e na Rússia, só para você entender a diferença disso. Isso sem contar os armamentos, né, professor? Aqui a gente está falando de pessoas, né? Agora sim, os armamentos aí, a gente tem aqui, olha a diferença disso. Olha isso, vai vendo, vai vendo. Aqui você percebe o que é para uma Ucrânia segurar uma invasão russa. Não tem como, né, professor? Não tem. A diferença é um negócio absolutamente assustador, né? Olha o que tem olha o tamanho da força da Rússia. A Ucrânia não tem como segurar simplesmente com a estrutura que ela tem, né, professor? Não, há informações com relação à parte de marinha, a marinha ucraniana praticamente não existe mais, já acabou. Tá. A parte aeronáutica dos caças e helicópteros tem alguma contradição. Tá. De acordo com as fontes nos Estados Unidos, uma pequena parcela ainda resiste, mas de acordo com as fontes russas, o espaço aéreo ucraniano já foi dominado pela Força Aérea Russa já. Ou seja, a Rússia já tem o controle ali. O que falta nesse momento, se a gente pensar nesse movimento militar mesmo? Falta tirar o presidente? Sim. Por enquanto, os russos estão evitando entrar nos grandes centros urbanos, porque os centros urbanos hoje em dia no mundo são desespero militar, né? Os russos já têm experiência em combate urbano, como, por exemplo, a gente viu na época da Guerra da Chechênia, onde eles sofreram uma derrota. Apesar de eles estarem em número maior, muito bem equipados, eles sofreram uma derrota gigantesca por os chechenos, em Grozny, né? Em Grozny, perdão. Então, assim, eles querem... E Grozny era uma cidade de 50 mil habitantes. Kiev tem 2.900.000 habitantes. Então, assim, vai ser um pesadelo. Eles estão evitando entrar em conflito na área urbana, porque aí sim o conflito pode durar anos até.